Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é Deus é soberano. Mateus 20, do 1 ao 16, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. E chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não te combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou sou mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então o senhor da vinha saiu pela manhã e contratou trabalhadores e lhes prometeu pagar 1 denário. Saiu depois novamente e contratou mais trabalhadores, porém não disse quanto ia pagar. E foi saindo até o final do dia, e contratando pessoas e mandando para vir, e não disse quanto ia pagar. Na hora de pagar, chamou os últimos, que trabalharam menos, e deu 1 denário. Os primeiros, que ele chamou, que ele tinha prometido que pagaria 1 denário, que era o salário de um dia, ele também deu 1 denário. E as pessoas ficaram insatisfeitas, porque aqueles que chegaram depois e trabalharam menos ganharam a mesma coisa que eles. E reclamaram. E ele disse: Eu não tratei contigo 1 denário?
Eu estou te pagando o que eu te prometi, mas é meu dinheiro e eu quero dar a estes outros igual estou dando a ti. Eu não estou fazendo nenhuma injustiça. Ou será que não posso fazer o que quero com o que é meu? Então, estas palavras nos levam até Deus. Deus, tudo foi criado por Deus. Tudo pertence a Ele. Ele é livre para fazer o que quiser, como, quando e aonde. Em Daniel 4, Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor, que governava toda a terra conhecida daquela época, ele teve um sonho. Ninguém conseguia interpretar. Chamaram Daniel, profeta Daniel, e Daniel interpretou o sonho para o rei. E nós vamos ler a partir do versículo 28 ao 37, que diz: Todas estas coisas sobrevieram ao rei da Babilônia. A interpretação do sonho de Daniel. O que aconteceu? Continuamos. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falara ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer como ervas, como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer a erva como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao final daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou
extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na sua vida. Então Nabucodonosor, ele acreditou que ele era grande, que tudo que ele tinha, tudo que ele fez, era para a glória dele. E Deus o colocou para comer erva como boi, e ele ficou no campo como um louco, com os cabelos grandes como penas de águias e as unhas grandes como animais, até que ele reconheceu que existe um só Deus que pode fazer o que quiser. Ele é o dono de tudo. A bondade de Deus, ela não é medida por critérios humanos ou mérito dos homens, mas pelo amor, pela justiça e verdade. Tudo que Deus faz é para levar o ser humano de volta para Ele, para Deus. Tudo que Deus faz é para levar o homem de volta para Ele. Em Ezequiel 18, 23 diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos. O desejo de Deus é que todo homem reconheça a sua soberania, a sua grandeza, se converta e seja salvo, viva. Esta é a vontade de Deus para o ser humano. Em Romanos 4, de 1 a 8, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais imputará pecado. Imputar quer dizer colocar a responsabilidade ou a culpa. Deus conhece os nossos pecados, a nossa vida, e por isso existe este texto magnífico de Isaías 53, do 4 ao 11, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então os nossos pecados foram imputados sobre Jesus Cristo. Os nossos pecados foram colocados sobre a responsabilidade de Jesus Cristo. A nossa culpa caiu sobre Jesus Cristo. Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabia que nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. E Jesus Cristo veio e morreu e pagou por todos os nossos pecados, pelos pecados de todos aqueles que creem nele, como único e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por tu nos justificar gratuitamente, sem merecimento, sem critérios humanos, mas segundo a tua vontade, a tua sabedoria, Pai. Obrigado por Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar e pagado o preço da nossa salvação, Pai. Que esta pessoa que está ouvindo esta palavra neste momento venha a crer em Jesus como único e suficiente Salvador, Pai. E que receba a salvação, receba a vida eterna, receba a vida onde não existe todas essas mazelas que passamos neste mundo tenebroso, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz.
em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único e verdadeiro, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o